Agora, eu não posso dar respostas. No mundo hoje, são poucas as respostas que a gente tem sobre o problema da Covid-19. Mas uma das respostas a gente tem certeza, que é a vacina disponível para todos. Se a gente relembrar, 2 anos atrás, estávamos todos encarcerados em casa, temerosos, sem saber, no outro dia, se a gente podia sair, se a gente podia ter vida, todos temerosos. Eu passei por isso, eu acredito que muitos de vocês passaram, não é? E todos rezando, Deus, manda uma vacina para que a gente possa viver novamente, né? Que a gente tenha esperança de vida. E a vacina chegou. Primeiro chegou para os idosos, porque assim, estava se vendo que eram os que mais sofriam, foram vacinados. E vocês mesmos têm em casa vários vovôs que, graças a Deus, tiveram acesso à vacina e estão bem. Concordam comigo? Além disso, foi feito para os profissionais de saúde. Muitos tombaram antes da vacina. A gente tem um exemplo de uma enfermeira queridíssima que faleceu, né? Não teve tempo de tomar a vacina. Sabe? Então, assim, hoje a gente tem uma vacina que respeitabilidade existe para ela. Claro que existem muitas contestações, ela pode ter reação. A gente sabe que tudo na vida tem o sim e tem o não. Agora, o que a gente tem de sim? Pessoas que vivem estudando, digo a vocês, pelas minhas referências de professores. Eu sou somente uma pediatra no interior de Pernambuco. Mas eu tenho seguido as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é uma instituição renomada de muitos e muitos anos, de professores que dedicaram a vida para cuidar de crianças. Será que essas pessoas teriam interesse de indicar uma vacina se eles não acreditassem realmente que ela funciona? Aí fica o pensamento para vocês, não é? Não existe proteção 100%. Não vou fazer a vacina porque uma criança vai pegar. Ela pode pegar. Não existe uma proteção de 100% que a criança não vai pegar a doença. Mas, quando a criança toma a primeira dose, ela já fica protegida em um percentual de não ter os quadros graves. Os quadros graves que também estão sendo vistos em crianças. Crianças, a gente está vendo no OSPAN já, chegando crianças com pneumonia grave, tendo que ser transferido para o Recife, crianças pequenas, crianças grandes. E a questão, a gente não sabe qual é o indivíduo que vai fazer quadros graves e os que vão fazer quadros mais leves. Não tem como a gente saber. Então, mesmo que existam reações vacinais, a quantidade, a gente já tem informações pelo pessoal que tomou a vacina primeiro, as crianças lá nos Estados Unidos. Comparando as reações vacinais, essas são palavras até de um professor que dedica a vida lá de Pernambuco a isso, né? A estudar vacinas e divulgar as vacinas. 3%, comparando o grupo de crianças de 5 a 11 anos com os maiores, de 12 a 19 mais, o grupo que menos teve reação grave foi o grupo das crianças. As reações foram em 3%. E dos 3%, 95% dessas, quase a totalidade, foram reações leves, como qualquer vacina faz. Compreendem? Então, eu só vou dizer o que eu, como mãe de uma criança, um jovem especial, Felipe, decidi. Eu vou vacinar meu filho, porque eu quero que ele volte a ter uma vida normal, que ele possa ir para a escola, que ele possa, se pegar a doença, ele não ter um quadro grave. E realmente aconteceu. Ele tomou as 2 doses da vacina, certo? E agora, porque ele já tem 18 anos, ele já foi vacinado antes, já teve tempo, teve a Covid agora há pouco. Reclamou de dor de cabeça, dor de garganta, tratei ele em casa, já voltou para a escola. Então, o que a gente vai raciocinar é isso. Existe uma vacina. Há 2 anos atrás, a gente não tinha vacina, não tinha esperança. Reações graves podem acontecer, como em todas. Alguém aqui já ouviu falar de alguém que tomou uma vacina para qualquer luxo, tétano, que é a que mais faz reação, fez a reação, fez uma febre forte e depois, né? Mas a gente vai deixar de proteger nossos filhos por conta de uma reação que talvez exista, sabendo que a reação grave da doença é infinitamente mais frequente e mais grave do que a reação de vacina. Então, era o que eu podia dizer a vocês.
Eu falo por Patrícia Santana. Também tem Pedro Arthur, que vocês conhecem, que tem síndrome de Down. Teve recente uma pancreatite grave, quase que a gente perde Pedrinho, mas graças a Deus ele sobreviveu. E também tomou a vacina. E recentemente teve a Covid, e foi uma Covid leve. Ele já teve 2 vezes. Então, era o que eu queria dizer a vocês. Né? Assim, eu queria ter aquela resposta 100%. Ninguém tem. As respostas virão com o tempo. Mas o que a gente tem é uma certeza. Se existe uma proteção, havemos de proteger os nossos inocentes. Porque se fosse o contrário, muito provavelmente, eles nos protegeriam. Eles seriam os primeiros que nos levariam a ser vacinados, como vocês fizeram com os seus pais. Deus abençoe a todos e fico aqui à disposição.